É sempre bom poder falar de um assunto pouco explorado, pouco estudado, talvez cada vez menos estudado, explorado, e talvez saiam daqui mais ideias e mais pessoas querendo trabalhar com as tais das sementes recalcitrantes. E quando a gente fala em sementes recalcitrantes, imediatamente a gente pensa que tem pelo menos 3 tipos de reações possíveis. Eu acredito que eu já passei pelas 3. Então, a primeira reação é: o que é semente recalcitrante? Agora mesmo estava conversando ali fora com a assessoria de imprensa, e a primeira pergunta que veio foi exatamente essa: o que é semente recalcitrante? Então, esse é um público. O outro público é aquele que trabalha com sementes, mas que não trabalha com sementes recalcitrantes, então está acostumado com uma outra realidade. E você tem um público que trabalha com sementes recalcitrantes, que muitas vezes é considerado como não muito normal, né? E alguns, inclusive, deve ter alguns estudantes de pós-graduação, resolvem colocar isso na sua dissertação e na sua tese, né? E aí fica mais complicado ainda de trabalhar com essas sementes. Para esse público, não é necessário explicar muito, porque eles já estão acostumados com as dificuldades e as diferenças que essas sementes têm. E para este público é relativamente tranquilo também de explicar, porque eles não carregam os conceitos clássicos das sementes ortodoxas. Um público bastante interessante é aquele que trabalha com sementes, mas com sementes de soja, de milho, de trigo, de feijão. Esse público normalmente tem bem enraizado vários conceitos que são considerados normais, mas que, se a gente pensar bem, são conceitos que envolvem uma semente que na verdade é um embrião encapsulado. Aquele embrião encapsulado que você seca, põe no armário e guarda por décadas, séculos, né? E esquece que às vezes esse embrião poderia ser outro, né? E que se a gente conseguisse dominar alguma técnica em relação a isso, talvez isso tivesse grandes consequências em outras áreas que não só das sementes. Então, uma questão que fica é: o recalcitrante é o que é exceção, é aquilo que é uma aberração. O ortodoxo é o clássico, mas no mundo biológico, na verdade, isso é uma inversão, né? É muito interessante estudar essas sementes, principalmente por causa disso. Bem, esse termo recalcitrante foi criado lá em 1973 pelo professor Roberts, porque ele precisava eliminar um grupo de sementes que não se comportava dentro dos padrões de armazenamento esperados, para que ele pudesse desenvolver as equações de previsibilidade, ou seja, quanto tempo eu posso prever que uma semente aguente em armazenamento. Ele precisou eliminar um grupo de sementes que não se comportava como esperado, ou seja, um grupo de sementes que, se você diminuísse a umidade, não conservaria mais tempo, que se você diminuísse a temperatura, não necessariamente conservaria mais tempo. Então, por isso é que ele precisou separar essas sementes, e nessa época eram poucas as sementes, não chegavam a 10, 15 espécies com sementes recalcitrantes. Então foi fácil colocar tudo dentro de uma caixinha, né? Mas algumas delas já tinham sido descobertas há 50 anos antes, né? Naquela época haviam poucas sementes, mas de lá para cá, muitas espécies foram sendo cada vez mais estudadas e mais espécies foram sendo conhecidas como tendo sementes recalcitrantes, inclusive algumas economicamente importantes, algumas utilizadas na agricultura, como é o caso do cacau, né, que todos conhecem, que oferece o chocolate, a manga, o abacate, a seringueira, que já foi dito aqui na abertura do congresso, a castanha, o pinhão, né, a néspera, a pitanga, uvaia, várias palmeiras, como o palmito jussara, por exemplo, e são exemplos que perto da hora do coffee break talvez atisse um pouquinho mais. Mas e o famoso ingá, que foi uma das primeiras espécies descritas com sementes recalcitrantes, e que também, para quem é da roça, sabe que é totalmente comestível, né? Então, apesar da importância dessas sementes, há grandes dificuldades no trabalho com esse material, o que muitas vezes faz com que as pessoas comecem
a trabalhar com elas e logo desistam, né? Então é muito frequente que você veja grupos de sementes que começam a publicar 1, 2 ou 3 artigos na área e depois você não vê mais publicando. Por quê? Porque você precisa trabalhar muito rápido com essas sementes desde o campo. Normalmente são condições quentes, úmidas em que elas são produzidas, então o trabalho de colheita, de transporte, de beneficiamento e a própria execução de todos os trabalhos de pesquisa, os testes, tudo tem que ser feito muito rápido. E mesmo assim, você ainda tem grandes variações. As sementes que se começam a perder 2, 3% de água, elas mudam completamente o comportamento. Então, às vezes, só no transporte desse material, ele já chega no laboratório numa condição não muito confiável. Isso gera imprecisão nos resultados, né? Heterogeneidade desses resultados, e essa velocidade de execução das atividades nem sempre é compatível com as condições de trabalho que se tem. Por exemplo, muitas vezes a distância em que você coleta esse material e a disponibilidade de um laboratório para trabalhá-las é suficiente para perder a viabilidade de pelo menos 20 a 30% desse material. Então, na verdade, o desenho para quem trabalha com elas talvez fosse diferente. Bem, foi meio século desde que elas foram descritas pelo professor Roberts até hoje, né? Mas, logo depois de 2 décadas dessa descrição, de acordo com o número de sementes que começaram a ser estudadas, foi ficando cada vez mais difícil colocar tudo numa mesma caixinha, chamada semente recalcitrante. Então foi necessário criar uma categoria intermediária. E depois disso, foram feitos protocolos para se saber o que fazer com essas sementes. Então a identificação da semente, se ela era recalcitrante, intermediária ou ortodoxa, poderia ter até fórmulas do que fazer. Seca até um determinado teor de água, refrigera, armazena, e de acordo com o resultado que você obtém, você classificaria. Por quê? Porque isso envolveria diretamente a decisão sobre o que fazer com o material. Eu posso armazenar esse material ou eu tenho que transformá-lo imediatamente em mudas para poder ser usadas e não perder toda a colheita que foi feita. Mas, como eu disse, cada vez mais espécies foram sendo estudadas, cada vez mais foi ficando difícil encaixar todo esse material dentro de 3 caixinhas. Então, a pergunta que ficava é: o que eu faço quando uma semente não se enquadra nessas categorias? Por exemplo, a semente do pau-brasil, que ela aguenta a secagem até 4, 3%, mas ela não pode ser armazenada em temperatura ambiente mais do que 2 ou 3 meses. E mesmo em condição refrigerada, ela não aguenta mais do que 1 ano, 1 ano e meio. Nessa classificação, ela deveria ser enquadrada como intermediária. Só que a melhor forma de você armazenar a semente de pau-brasil é congelando, que é uma característica diferente das intermediárias. Então foram sendo necessárias novas categorias, cada vez ampliando mais esse leque. Então aí você tem sementes recalcitrantes de zonas temperadas e de zonas tropicais, sementes com alta recalcitrância, com média, com baixa recalcitrância, ortodoxas, subortodoxas, ortodoxas verdadeiras. Várias categorias foram sendo criadas, tentando sempre agrupá-las dentro de caixinhas. Até que se começou a pensar que talvez isso não fosse uma condição tão estanque assim. Talvez houvesse um contínuo entre a mais ortodoxa e a mais recalcitrante. E que você tivesse gradientes de tolerância à dessecação, como o professor Henke já falou da tolerância, gradientes de recalcitrância.